Oi, gente, chegando aqui mais um vídeo no canal do YouTube. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa dificuldade de limites, de impor limites, de perceber os nossos limites. Esses dias eu fiz um post aproveitando uma fala da Ana Sui. A Ana Sui é uma psicanalista. Eu gosto bastante, né? Na verdade é uma das minhas psicanalistas preferidas, né? Como eu costumo dizer. A psicanálise, ela é uma teoria, ela é uma abordagem dentro da psicologia, que é uma teoria diferente da que eu costumo estudar e trabalhar, mas ela é, né, dentro da psicologia, ela é uma super referência, então, principalmente, até muitas vezes os cursos, né, de psicologia, enfim, né? Todos eles acabam vindo bastante aí embasados na psicanálise, mas para além do Freud, né, que é um dos nomes principais aí dentro da psicanálise, nós temos aí várias, inclusive mulheres, né, ao longo da história e também agora recentemente muitas mulheres psicanalistas que falam, né? Então, a Maria Homem, a Vera Iaconelli e a Ana Sui também é uma delas e é, né, a minha queridinha aí. E a Ana Sui, ela tem uma página super legal no Instagram e também tem vários livros, então ela não escreve sobre, né, não apenas a teoria da psicanálise, mas ela faz poemas, enfim, ela tem vários livros, então eu gosto muito. E às vezes ela traz alguns posts, né, com algumas reflexões bastante importantes, bastante relevantes, que eu acabo tomando emprestado essas ideias e faço algumas reflexões no meu perfil. E esse vídeo ele acabou surgindo através, né, então sendo uma ideia a partir desse post dela da semana passada, que eu acabei repostando e, né, me fez pensar novamente, né, mais uma vez sobre a nossa dificuldade aí de dizer não. E digo novamente porque eu já fiz alguns posts sobre isso e também há um tempo atrás eu gravei um podcast que falava sobre isso também. Eu vou deixar aqui né, o link. Eu tenho um canal no Spotify de podcasts e aí eu gravei, o título é Não é uma frase completa. Né, que falava exatamente sobre a nossa dificuldade de falar não, de impor limites, de se perceber, né, de uma maneira um pouco mais organizada nesse sentido e também vale a pena, né, ouvir para quem tiver interesse aí, tá bom? Bom, voltando então na frase da Ana Sui, né, que deu aí a origem né, ao meu repost e a esse vídeo, ela diz, né, ela disse algo mais ou menos assim: descubra aquilo que você pensa que é inegociável para você e não ceda nenhum milímetro, né? Inclusive essa era exatamente a expressão. Eu achei muito interessante a princípio, e se vocês perceberem, inicialmente dá esse choque de linguagem, né? Não ceda nenhum milímetro, né? Assim, sugere até uma rigidez. E depois eu fiquei refletindo e eu pensei o quanto isso é importante, né? Nós termos, reconhecermos e validarmos o que de fato para nós que são esses pontos inegociáveis, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, né? Já vou começar fazendo uma pergunta. Você sabe o que é inegociável para você? Você sabe o que em você é inegociável? O que nas relações para você é inegociável, né? É inaceitável? O que é que você estabelece para você, então, como seus limites e que você vai estabelecer ali, como regra, né? Como algo que você não vai negociar? Muitas vezes a gente acaba se percebendo com dificuldade, às vezes generalizada e às vezes mais pontual com algumas pessoas ou algumas situações de estabelecermos alguns limites, né? Se você não soube, nessa minha pergunta, responder o que é inegociável para você, muito provavelmente você se veja nessa situação em muitos momentos, né? Então, é muito comum vocês ouvirem, né? Nós já termos ouvido ou até falarmos, eu tenho dificuldade de falar não, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de falar não. E aí a gente precisa entender um pouco, e esse é o objetivo desse vídeo, que a gente possa pensar um pouco a respeito do que é que está por trás dessa nossa dificuldade de falar não, né? E aí, primeira coisa que muitas vezes nós não sabemos quais são os nossos limites. Nós não sabemos, né? Nessa ideia do inegociável, né? Daquele ponto, aquela situação que você não vai aceitar mesmo, né? Negociar nem um milímetro, como ela coloca no post. Muitas vezes a gente não reconhece, a gente não sabe. E essa é uma dificuldade que vem muitas vezes desde lá da infância.
né? O fato de sermos muito bonzinhos, termos sido filhos bons, obedientes, né? Que falava tudo sim, que tudo aceitava. Muitas vezes a gente não consegue identificar quais são esses nossos limites, né? Quais são essas questões nossas que são inegociáveis. Associado a isso, se você que me assiste, assim como eu, né, é uma mulher, esse fato se torna ainda mais dificultoso. Né? Então, é mais comum ainda que mulheres se vejam nessas situações de se perceberem com dificuldade de falar não. Né? E daí, da onde vem isso? Né? De onde? Por que, que eu chamo a atenção e vou restringir ainda mais um pouco essa discussão? Dentro do processo de socialização feminina, espera-se que as mulheres sejam mais, ainda mais, obedientes, sejam bondosas, né, sejam compreensivas, que elas negociem muito mais, que elas aceitem muito mais as coisas, né? Então, nós, de certa forma, desde que nascemos, nós somos socializadas para aceitarmos mais, para termos os limites mais invalidados. Então, nós vivemos numa sociedade, nós somos socializadas dentro de um processo social, né, cultural, que invalida e menospreza muitas vezes, né, subestima as nossas vontades. Então, é um processo praticamente naturalizado dentro dessa estrutura machista patriarcal. Então, é muito difícil mesmo. Então, quando você se percebe, né, e essa muitas vezes acaba sendo uma queixa recorrente, as mulheres falando em terapia, eu não sei falar não, eu tenho dificuldade de falar não, eu não sei nem quais são os meus limites para poder falar não. E aí a gente precisa fazer uma retomada, né, ampliar um pouco mais a reflexão, pensando que não é só uma situação pontual e individual, porque senão também fica muito pesado, né? Eu tenho essa dificuldade, parece que todo mundo consegue, todo mundo dá conta, e eu que não falo não, e eu que não coloco um limite. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, exatamente pelo fato de que a questão ela não é tão individualizada assim. Né? Por sermos mulheres, essa dificuldade ela tem uma origem social. Então, esse é um ponto muito relevante. E termos a noção disso torna o processo, em muitos momentos, menos difícil, né? Para a gente entender que não é uma dificuldade, então, individual, é uma dificuldade que tem, né, todo um histórico por trás disso, né? Ao mesmo tempo, para que a gente possa também fazer algumas escolhas, tornando, eu sempre digo isso, né? Vocês já ouviram, quem me acompanha aqui sabe que em vários dos vídeos aí, nos podcasts, eu também falo disso, né? Quanto mais consciência a gente tem de um processo, mais a gente pode fazer escolhas. Então, tornar isso mais consciente faz com que você ocupe um lugar menos desconfortável nessa questão do autoconhecimento. Porque algumas coisas são suas, são individuais, alguns processos são mais individuais e outros são coletivos. Tendo consciência disso, a partir disso, então, eu posso fazer algumas escolhas, né? E a partir das escolhas eu posso pensar em algumas intervenções individuais para mim. É claro que muitas vezes eu, quando me posiciono, eu, quando tenho um espaço que favorece a escuta, a fala de mulheres, muitas vezes eu posso proporcionar também, claro, né, um espaço aí mais abrangente para que outras mulheres sejam vistas, sejam validadas, sejam reconhecidas muitas vezes, né? Mas o movimento, ele, a princípio, ele vai ser individual, ele precisa ser. E aí o primeiro passo é eu poder reconhecer, então, quais são os meus limites. Voltando um pouquinho na frase da Ana Sui, né? O que de fato é inegociável para você. O que é que de fato você não vai ceder 1 milímetro. E você pode, né? Você vai estar sendo justa e honesta com você quando você bater o pé e falar, não, daqui não vai passar. Isso daqui para mim é inegociável, eu não vou aceitar. Né? Então, a gente fortalecer. Primeiro fazer um movimento de entender que limites são esses, validar, né? Começar por nós mesmas, né? Então validando os nossos limites, os nossos desejos, aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente não aceita. Tentar colocar em prática, porque também não é fácil, né? Nós sabemos que é um processo aí delicado, difícil. E tentar também, né? Ir justificando para nós mesmas. Tá tudo bem, você tem razão, você está correta, você precisa fazer esse movimento por você, ninguém mais vai fazer. Isso é uma das coisas também que eu escrevo bastante nos meus posts lá do Instagram. Né? É um movimento, tem coisas que só você vai fazer por você, é um movimento que ninguém vai fazer por você. É só você mesmo. Né? E colocar o limite é uma delas.
né? Muitas vezes, o que está por trás também da nossa dificuldade aí mais individual, né, de impor limites, e eu falei isso também no podcast, está relacionado à nossa, né, às nossas crenças, né, de desamor, né, de desamparo. A gente pensa muitas vezes que vai ser menos amada, menos querida, menos gostada, né, vai ser mal vista por isso. E de verdade, esse processo ele pode de fato acontecer, né, inclusive quando também passamos por cima dos nossos desejos. Então, falarmos sim, né, estarmos abertas o tempo todo, sendo muito compreensivas, isso não vai garantir sermos bem vistas, né, sermos amadas o tempo todo, enfim. Então, né, acaba sendo aí uma dificuldade que vai aparecer nos dois sentidos. Por isso que tem coisa que não vale a pena, né, muitas vezes não vale a pena mesmo. Então, a ideia é poder reconhecer, validar e entender que independente de você falar o seu sim, né, ou o seu não, você muitas vezes pode não ser, né, pode não ser bem vista, pode não ser amada, pode não ser querida, e isso é uma coisa que a gente também não tem como controlar. A outra pessoa ela pode vir, né, a pensar mal da gente, a gostar menos da gente, enfim, e é um processo que a gente não tem controle sobre isso. Então, tentar conversar com esse medo, né? Mas por que eu tenho medo de falar não? Eu estou na minha razão, esse é o meu desejo. Ah, mas eu tenho medo que a pessoa pense mal de mim, eu tenho medo que a pessoa goste menos de mim. Ok, esse medo pode ser real. No entanto, né, é aquela situação, né? Que sempre que você fica desconfortável com alguma coisa, né, dizendo sim para alguém, é porque o seu não ele foi invalidado, né? Então você não está dizendo sim para você. Você disse sim por algum motivo. E é importante entender esse motivo também, o que é que está por trás disso e, né, o que fica, né, dentro desse processo aí mais desconfortável é que você acabou passando por cima, você mesmo acabou passando por cima daquilo que era importante para você, né? Descobrir o que de fato para a gente é inegociável é um ponto muito importante. Então hoje eu trago essa reflexão nesse vídeo mais curtinho, mas, né, seguindo todo aí né, um processo aí, né, com os meus podcasts, né, os meus posts e os meus vídeos, de certa forma eles estão sempre conversando, né, são uma continuidade aí das coisas que eu trabalho, né, dos atendimentos em psicoterapia, das coisas que eu acredito, né, dos valores que eu tenho, obviamente, e aí né, que a gente possa então estabelecer que limites são esses e que a gente possa ir dialogando com essas nossas dificuldades para que, né, emocionalmente, porque é isso que está por trás, né, que emocionalmente a gente possa ter um benefício, né, ter algum bem-estar com relação a isso. Então, quando você fala sim para algo que de fato você acredita e quando você fala não para algo que de fato você acredita, você está validando a você mesma, né? Você está colocando os seus limites, reconhecendo, validando, reforçando os seus limites positivamente naquele momento. E isso, consequentemente, traz muitos benefícios para a sua saúde mental. Né? Esse é o propósito, que você possa fazer esse movimento para ter, né, uma qualidade de vida e em troca, né, uma saúde mental bem, né, bem preservada nesse sentido. Né? Eu espero ter trazido alguma contribuição, né, nesse vídeo para você. Se ele fez algum sentido, compartilhe com outras pessoas, né, guarde para que você veja, possa ter acesso em outros momentos e que, né, que você possa aí repensar, que eu possa ter sugerido alguma coisa que você possa repensar dentro do seu processo aí, então, né, de autoconhecimento, algo que, né, que faça aí, né, um sentido e um movimento positivo para você mesma.